Grande Prêmio de Mônaco, 70 edições já aconteceram em Mônaco, num circuito que muita gente adora, é um desafio grande para os pilotos, mas convenhamos, não dá para ter Fórmula 1 lá, porque não tem como ultrapassar. O piloto largou na frente, se ele não errar, se as trocas de pneu todas acontecerem da forma correta, ninguém passa ninguém. É claro que você pode dizer, mas o Ayrton Senna lá na chuva em 84, sim, na chuva. Essa é a questão. Se não chover, é muito difícil ultrapassar. Lembra de 92, por exemplo, o Mansell com aquela Williams que era de outra galáxia, ele não conseguiu ultrapassar o Ayrton Senna. Por quê? Porque não dá, simplesmente não dá. Claro que passar o Senna seria muito difícil, mas o carro era muito superior, só que não tem como ultrapassar. Então, o que para mim é um grande prêmio que não deveria existir. Existe porque é glamouroso, porque é o lugar dos milionários e tal. O fato é que você tem o rei de Mônaco, né? Que é o Ayrton Senna, antes era o Grant Hill, e você tem sim corridas espetaculares, né? Com lutas, mas ultrapassagem mesmo sempre foi muito difícil. Não impossível, veja, até eu diria 80 e pouquinho, você ainda conseguia ultrapassar. Os carros eram menores, tinham diferença de potência, de pneu, muitos pilotos excepcionais e outros não, nem tanto, então você tinha alguma coisa, alguma chance de ultrapassar. Mas de 90 para frente começou a ficar muito difícil, e depois de 2000 que os carros cresceram, aí não dá para ultrapassar, não tem espaço para ultrapassar. É muito complicado ultrapassar em Mônaco, a ponto de que para esta prova de 2025, os organizadores, junto com a FIA, decidiram então que será obrigatória a troca de pneu duas vezes, tem que trocar de pneu duas vezes. É, Pode ser que funcione, né? Quem sabe? Estão tentando salvar um grande prêmio que às vezes fica muito sem graça. Mas, para nós, sempre foi espetacular, não é mesmo? O Senna ganhou 6 vezes, o rei de Mônaco, é o rei da pole também, e o Emerson foi pole, o Piquet foi pole, o Massa foi pole, o Barrichello fez boas provas, então Bernoulli fez uma prova que a McLaren queria matá-lo depois, quem não se lembra disso, né? Ele andou muitas voltas à frente do David Coulthard com o McLaren e tirou, entre aspas, tirou do Coulthard a chance de lutar por um resultado melhor, mas estava dentro do direito dele. Então, para mim, Mônaco é glamouroso, a gente vê os carros de perto e tal, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Precisa se descobrir uma maneira de poder se ultrapassar na pista, não no box, na pista. Vamos ver quais foram, né, os pole positions e os vencedores do Grande Prêmio de Mônaco. Alexandre Vasconcelos, canal Lip Speed. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos junto? Aqui você vê então a lista dos pole positions para as 70 edições do Grande Prêmio de Mônaco. Senna tem 5 poles, Fangio, Clark, Stewart e Prost com 4, Moss, Lauda, Schumacher e Leclerc com 3 poles, Graham Hill, Mansell, Hackney, Alonso, Webber, Rosberg, Raikkonen e Richard Hamilton com 2, Brooks, Brabham, Fittipaldi, Emerson, Watson, Hiltman, Scheckter, Pironi, Piquet, Arnoux, Damon Hill, Frentzen, Coulthard, Montoya, Ralf Schumacher, Trulli, Massa, Button, Vettel e Verstappen com uma pole cada um. E o recorde da pole position é do Charles Leclerc do ano passado, 1:10.270. Tem um asterisco ao lado de alguns pilotos, como Jim Clark, porque o Clark ele fez 4 poles, mas ele liderou várias vezes Mônaco. E todas as vezes que ele estava liderando, acontecia alguma coisa e o carro quebrava. E ele dizia, não é possível, será que eu não vou conseguir ganhar em Mônaco? E não conseguiu mesmo. É impressionante, foi impressionante um piloto como ele, que ganhou praticamente todos os circuitos, só Mônaco, que ele dava muito azar. O Mansell, porque em 92 ele tinha que ter vencido, mas acabou parando no boxe. Quando voltou atrás do Ayrton Senna, e aí, meu amigo, esquece, não vai passar nunca, né? O Brooks, o Brabham, o Fittipaldi, o Watson, Pioni, Piquet, Arnoux, Damon Hill, Frentzen, Ralf Schumacher e Massa
Porque você sendo pole em Mônaco, não vencer é pouco provável, né? E eles, infelizmente, não venceram. E aí eu vou explicar mais para frente, pelo menos do Fittipaldi e do Piquet, o que aconteceu, né? E infelizmente acabaram não vencendo em anos que largaram na pole position. Aqui você vê a lista dos vencedores, né? O Senna com 6, Graham Hill com 5, Schumacher 5, Prost 4, Moss, Stewart, Nico Rosberg e Hamilton com 3, Fangio, Trintignant, Lauda, Scheckter, Coulthard, Alonso, Weber, Vettel e Verstappen com 2, depois Brabham, McLaren, Hulme, Hindley, Beltoise, Peterson, Depailler, Reutemann, Villeneuve, o Gilles Villeneuve, Patrese, Keck, Rosberg, Panis, Raikkonen, Montoya, Trulli, Raikkonen, Button, Ricciardo, Pérez e Leclerc com uma vitória cada, e o recorde da pista atual é do Lewis Hamilton com 1:14.65 do ano passado. Senna e Prost tem 2 asteriscos ao lado de cada um. Por quê? Bom, primeiro, Senna teria vencido a prova de 84, então ele teria 7 vitórias, e o Prost perderia uma vitória e teria 3. O Senna também teria vencido 88, todo mundo se lembra, ele estava 54 segundos à frente do Prost, só que ele tinha colocado na cabeça que ele queria pôr uma volta de vantagem em cima do Prost, e aí uma distraçãozinha com a equipe enchendo as paciências dele para ele diminuir, na entrada do túnel ele acaba perdendo o controle e bate, e vai para casa porque ele tinha um apartamento ali pertinho. E portanto perdeu essas 2 vitórias, mas era para ter 8 vitórias. Graham Hill tem um asterisco porque ele era o rei de Mônaco antes do surgimento do Ayrton Senna. Prost fica com 2 porque o segundo asterisco se refere ao ano de 84, que por causa dessa vitória de Mônaco, que valeu metade dos pontos, ele perde o título para o Lauda no final do ano, porque se ele tivesse sido segundo com a prova inteira, ele ganharia 6 pontos, quando ele ganhou 4,5, portanto ele seria campeão, porque ele perde o título para o Lauda por meio ponto. O Fangio, porque na primeira vitória dele houve um acidente envolvendo vários carros e o Fangio escapou desse acidente e ninguém entendeu como é que ele conseguiu escapar. O fato é que ele escapou e ganhou a corrida. É por isso que ele era campeão, né? Mark Webber, porque na minha opinião era o circuito onde o Webber andava melhor, ele teve 2 vitórias excelentes ali. O Brabham e o Hindley têm asterisco cada um, porque em 70 o Brabham dominava a prova, na última volta, na virada da Rascasse, ele se desconcentra, bate o carro e Jochen Hindley vence a corrida. Depois, isso já tinha acontecido com o Brabham, ou iria acontecer com o Brabham novamente em Brands Hatch, no Grande Prêmio da Inglaterra, quando no finalzinho ele fica sem combustível e quem vence o Jochen Hindley, que naquele ano seria campeão post-mortem, graças ao Emerson Fittipaldi, que ganha o Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Gilles Villeneuve, que ganhou a prova de 81, onde o Piquet era a pole position, porque liderou a corrida até encontrar o Patrick Tambay de Theodore na entrada da Tabac, e o Piquet trava a roda, se atrapalha com o retardatário, bate, entrega a liderança para o Alan Jones, mas o Jones tinha um pequeno problema, para no box, volta ainda em primeiro, mas o Gilles Villeneuve vem, passa por cima dele, na freada da curva 1, aliás, a lá Villeneuve, né? Ele enfia o carro entre o Jones e o guardrail, raspa no guardrail, atravessa a Ferrari, passa e vai ganhar a corrida. O Patrese, porque quando ele ganha, ele não sabe que ele ganhou a corrida, inacreditável. Isso foi em 82. Ele estava liderando, roda, a pironiação me aponta, mas tem problemas, o Patrese passa por ele e não vê. Cruza a linha de chegada e ele só vai descobrir que ele ganhou a corrida depois. O Panis, porque foi a única vitória da carreira dele, 96, de Ligier. Ele tinha largado bem, mas o Alesi tinha dominado a prova até quebrar e o Panis acaba vencendo a corrida. O Trulli também, porque é a única vitória da carreira dele, largou na pole de Renault 2004, curiosamente quando ele estava renovando o contrato com a Renault. Ele larga na frente, ganha e inexplicavelmente o Mr. Singapura demite o Trulli logo depois. Eu pulei de propósito Jean-Pierre Beltoise porque em 72 o Beltoise tem uma das vitórias brilhantes assim da carreira, a única vitória da carreira, mas ele ganhou muitas corridas em outra categoria. Muita chuva, o Emerson era pole, o Ickx era segundo na largada, Regazzoni em terceiro, ambos de Ferrari, e o Beltoise era quarto. Só que muita chuva, o que acontece? O pneu patina muito na hora que você larga. O Emerson estava de Ford V8.
Ickx e Regazzoni de Ferrari 12 cilindros opostos. Esses três carros patinaram muito na largada. O Bertozzi de BRM, a BRM tinha uma curva de potência muito lenta, muito longa. E isso era como se fosse um controle de tração. Então, para ele, facilitou a largada. Ele ultrapassa todo mundo e domina a corrida de maneira espetacular. Foi uma vitória linda. E eu me lembro que os italianos depois cobraram a Ferrari. Pô, por que a Ferrari não conseguiu fazer igual? Não conseguiu fazer igual porque a Ferrari tinha uma curva de potência diferente, é só isso. E o Bertozzi fazia ela rascar-se com o carro totalmente de lado. Uma coisa linda, impressionante. Que vitória bonita do Jean-Pierre Bertozzi, a única dele na Fórmula 1. E aqui você vê algumas das fotografias possíveis, né, do Grande Prêmio de Mônaco. Primeiro à esquerda em cima, Jean-Pierre Bertozzi com a BRM, uma vitória espetacular na chuva, como eu já falei, né? À direita dele você vê o Wilson Fittipaldi em 73 e embaixo dele, à direita, o Christian Fittipaldi em 94, né? Ambos infelizmente quebraram na terceira posição. E à esquerda, Ayrton Senna com a Toleman, que deu um show em 84, né? E era para ter vencido, não fosse o Jean-Marie Balestre atrapalhar tudo, né? Mas foi uma prova simplesmente espetacular. Isso é algumas das fotos, né? São muitas fotos, principalmente de brasileiros, né? Que poderíamos ter selecionado, mas selecionamos essas quatro e essa vitória do Bertozzi que eu considero uma das mais fantásticas da Fórmula 1. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.